No intervalo de 48 horas, eu atendi 2 pacientes no meu consultório que reduziram dramaticamente seus níveis de colesterol com dieta. O primeiro paciente reduziu seu colesterol total de 243 para 180. E o segundo paciente reduziu seu colesterol total de 383 para 186. Só que o mais curioso é que eles não fizeram a mesma dieta. Eles receberam recomendação de dietas opostas. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu peço desculpas para vocês que a minha voz está esquisita, mas é só um resfriado. Em janeiro de 2024, eu fiz uma postagem lá na área de membros do blog em drsolto.com.br, cujo título era O colesterol LDL e a magreza. O que será que a magreza tem a ver com isso? A primeira frase dessa postagem é: LDL é mais problemático para quem não precisa de low carb. Mas o que será que isso quer dizer? E eu vou exemplificar com o caso do paciente que teve a redução mais dramática de colesterol, que eu falei ali no início, que tinha um colesterol de 383, que baixou para 186. O LDL, o chamado colesterol ruim desse paciente, era 292 e baixou para 92. Ele baixou 200 pontos, com uma alteração na dieta. E para quem não está acostumado com esses valores de referência, o que significa um LDL normal ou aceitável? O LDL normal, em geral, pelas diretrizes é considerado abaixo de 130, mas um LDL acima de 190 é universalmente tido como muito elevado, inclusive levanta às vezes a suspeita de hipercolesterolemia familiar, uma situação genética. Então, se 190 é considerado muito ruim, imagine que esse paciente tinha 292 e ele baixou para 92, repito, sem medicação. E por que você chegou à conclusão de que esse paciente não precisa de dieta low carb? Que veja, as principais indicações de uma dieta de muito baixo carboidrato são pacientes com obesidade, sobrepeso, diabetes, pré-diabetes, síndrome metabólica, essas condições. Esse paciente era um paciente magro, fisicamente muito ativo, que corria 3 vezes por semana, sendo que nos sábados entre 15 e 20 quilômetros de corrida. Nada 3 vezes por semana, faz musculação 3 vezes por semana. Então ele é o oposto de um paciente com resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade. Só para a gente entender, então, esse paciente chegou até você porque ele já fazia dieta low carb e imagino que ele estava buscando algum objetivo de performance por ser atleta? Sim, além do que, como muitas pessoas, ele também relata se sentir muito bem numa dieta cetogênica. E isso é importante, porque ele então não estava fazendo apenas uma dieta baixa em carboidratos, ele estava fazendo cetogênica, que é a versão mais restritiva da low carb e a que tem maior percentual de gordura também adicionado. E quando a gente diz que é uma pessoa metabolicamente saudável, eu vou dar alguns exemplos para vocês. O HDL, o colesterol bom, 80, quer dizer, um nível super alto, o que é bom, né? Os triglicerídeos, 47. A glicemia de jejum, a glicose, 80. E a insulina em jejum, 2,4. É uma insulina bem baixa em jejum, o que caracteriza com essa glicose normal uma alta sensibilidade à insulina. Quer dizer, é um paciente muito saudável. Eu fiquei curiosa para saber o que foi que você sugeriu para ele para fazer esse colesterol baixar tanto assim sem medicamento. Pois então, a intervenção aqui foi comer 100 gramas de carboidrato por dia, ou seja, transformar essa cetogênica numa dieta que não chega a ser de alto carboidrato, mas uma low carb moderada, bem moderada. Então eu orientei a consumir batata doce, mandioca,
frutas, e quando eu digo frutas, não é aquelas frutas super low carb, coco, abacate, moranguinho. Era frutas doces mesmo, banana, abacaxi, manga. Então, claro, a sugestão não é começar a comer pizza e churros, tá? Mas é começar a comer bons carboidratos. Por quê? Porque nesses indivíduos magros, metabolicamente saudáveis e fisicamente ativos, por vezes ocorre uma elevação muito grande do colesterol em dieta cetogênica. Lembrando que essa é uma pessoa que já tem hábitos muito saudáveis. Além de ser atleta, costuma se alimentar muito bem. Então, eu imagino que você não teria ido por esse caminho para uma pessoa que tem tendência à compulsão ou que pode se descontrolar e comer quantidades enormes de carboidrato ou de outros tipos de carboidrato, né? O que nos traz ao exemplo número 2, o outro paciente, que era um paciente diabético. Ele tinha uma hemoglobina glicada de 6,5. Ele tinha síndrome metabólica, pois ele tinha aumento da circunferência abdominal, tinha triglicerídeos acima de 150, 156 no caso, além de uma glicose em jejum elevada, 117. E este paciente tinha um colesterol total de 243. E com a adoção de uma dieta muito pobre em carboidratos, cetogênica, o colesterol desse paciente baixou de 243 para 180. Mas como que é possível que a mesma dieta aumente o colesterol de uma pessoa e reduza o colesterol de outra pessoa? E foi justamente esse o assunto da postagem que eu falei aqui no início do episódio. Uma postagem lá de janeiro de 2024 na área de membros do blog. E aquela postagem salientava um artigo cujo título era Aumento do colesterol LDL em dieta de baixo carboidrato em adultos com peso normal, mas não em adultos com peso elevado. Uma meta-análise. Então o título já entrega, né? Que o que se observa é que esses aumentos muito grandes do colesterol podem acontecer em dietas de baixo carboidrato, mas que o grande preditor de se isso vai acontecer ou não é a magreza da pessoa. Nesse estudo, os autores avaliaram 41 ensaios clínicos randomizados de low carb publicados nos últimos 20 anos, focando apenas nos pacientes que haviam sido sorteados para o braço de baixo carboidrato desses estudos. E eles tentaram identificar quais eram as variáveis que ajudavam a predizer quem ia ter elevação significativa do colesterol numa dieta low carb. E dentre as variáveis que poderiam influenciar no aumento do colesterol, entre elas a quantidade de gordura total na dieta, a quantidade de gordura saturada na dieta e o peso das pessoas, o que realmente foi determinante foi o peso. Ou seja, no mais das vezes, quando a gente observa indivíduos que começaram uma dieta low carb e tiveram uma elevação muito grande do colesterol, nós estamos tratando em geral de pessoas com peso normal, de indivíduos magros. E no seu livro Uma Dieta Além da Moda, lá no capítulo 12, tem uma explicação detalhada sobre esses indivíduos magros, metabolicamente saudáveis, fisicamente ativos, que têm sido chamados de hiperrespondedores. Essas pessoas, elas tendem a começar uma dieta de muito baixo carboidrato por causa do benefício percebido que a dieta cetogênica traz para a performance esportiva, ou sobre humor ou cognição, né? E são justamente essas pessoas que acabam desenvolvendo essa subida dramática aí dos níveis de colesterol. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso.
Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Um dos meus objetivos em citar para vocês esses 2 casos reais que eu atendi é mostrar que a gente não pode basear a nossa impressão sobre os efeitos de uma intervenção, seja ela low carb ou o que for, no que aconteceu com um paciente ou com poucas pessoas. Caso contrário, alguém que é um defensor da dieta low carb poderia pegar o exemplo de um paciente como o que eu mostrei para vocês, que o colesterol reduziu muito quando ele adotou uma dieta low carb. E alguém que não gosta da abordagem low carb pegaria o outro exemplo, do paciente cujo colesterol foi a quase 400 quando ele adotou uma dieta cetogênica. Essa subida muito elevada tem um nome, chama-se hiperresposta de colesterol. E eu vou ler para vocês o final da minha postagem, porque resume um pouco o que eu quero dizer da importância da gente não ficar prestando atenção só em casos isolados, mas saber o que a ciência diz sobre o assunto. A observação de que em algumas pessoas uma dieta very low carb produz esse fenótipo de hiperresposta do colesterol faz com que alguns profissionais de saúde a contraindiquem para pessoas que poderiam se beneficiar imensamente de uma dieta low carb. Pessoas com sobrepeso, obesidade, diabetes, síndrome metabólica e resistência à insulina. Esse estudo serve para tranquilizar os profissionais de saúde quanto à indicação terapêutica da restrição de carboidratos. Para a grande maioria das pessoas que precisa de low carb, a dieta não afeta de forma significativa os valores de LDL. Some-se a isso o fato de que o risco cardiovascular é muito mais do que apenas LDL e não faz sentido contraindicar low carb para quem mais precisa. E não custa lembrar que esse caso do paciente também é um relato isolado, que nem todas as pessoas que são magras, atléticas, fisicamente saudáveis, vão ter essa hiperresposta quando fizerem restrição de carboidratos. E um recado para vocês que estão pensando em iniciar um podcast, mas não têm um editor, não sabem como fazer isso, o nosso editor do Comida Sem Filtro é o Eduardo. Ele está disponível para quem quiser contratar esse trabalho e o legal é que ele também é músico, então ele consegue trabalhar com vinhetas e fazer umas intervenções bem interessantes. Ele dá aula de música também, então a gente vai deixar um recado dele aqui, porque ele está fazendo uma vaquinha para montar um estúdio em casa, melhorar a qualidade desse trabalho, e ele também pode assumir outros trabalhos de edição e de aulas de música online. E a gente super recomenda o trabalho dele. E ele trabalha com a gente já há muito tempo, e quando vocês veem problemas de áudio aqui, em geral o problema está na nossa ponta da coisa, ou seja, na gravação. Ele na realidade conserta muito dos nossos probleminhas de áudio. Olá pessoal, eu sou o Edu, passando aqui para agradecer a Sari e Dr. Souto, que além de me darem a felicidade semanalmente de aprender muito sobre low carb e saúde, fazendo a edição desse podcast, por sua generosidade em divulgar a minha vaquinha. Reiterando o que Sari disse, a minha vaquinha, além da sua forma natural do site, que você pode doar a quantia que quiser, eu também ofereço algumas contrapartidas, que são aula de música online, de sanfona e piano popular, gravação de sanfona ou piano na produção musical para quem trabalha com música e edição, mixagem e masterização de podcast também. Tenho valores específicos para cada área. Estou fazendo essa vaquinha para montar o meu home studio e também para me ajudar a custear uma graduação em musicoterapia, área que eu tenho muito interesse e acredito que seja muito pertinente, principalmente para as pessoas que têm TEA. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.